E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo em vídeo, você vem nos comentários e deixa uma outra pergunta para que eu responda na semana que vem, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos e também deixar o seu questionamento para a próxima edição. Esse vídeo é feito com o patrocínio da Betfair, um site de apostas esportivas extremamente confiável, que é patrocinador master do Cruzeiro, inclusive o maior patrocínio da história do clube. A Betfair que está oferecendo um bônus para novos clientes de até R$200 em apostas grátis, e nesse final de semana tem free bet tanto no sábado quanto no domingo. É uma promoção válida tanto para novos quanto para atuais clientes da Betfair, tá? É só entrar aí no link da descrição, se você já for cliente é só fazer o login, se você não tiver cadastro ainda, né, faz o seu cadastro, que é super simples e rápido, e você vai ver que já vai pintar lá, no momento que sua conta estiver ativa, né, um bônus de R$2 nesse sábado. Amanhã, domingão, vai pingar mais R$2 em bônus para você fazer a apostinha no que você quiser. Então, se você gosta das apostinhas esportivas, não perde tempo, dá uma prioridade para a Betfair, que é a única casa de apostas que efetivamente ajuda o Cruzeiro, né, tá investindo no nosso clube. Só lembra de sempre apostar com responsabilidade para se divertir. Começa com a pergunta do Admilson Silva. Analisando aí a trajetória do Felipe Machado, que não era valorizado pelo Grêmio, foi acolhido aqui no Cruzeiro, mostra muita gratidão e entrega, ainda é cedo para isso, mas seria possível o Machado se tornar ídolo e capitão do Cruzeiro? Admilson, obrigado pela pergunta. Eu intencionalmente não falei da reta final do questionamento aí sobre o Henrique, porque convenhamos que não é um exemplo muito popular para se dar no momento, tá? E acho que a gente não tem que ficar comparando o jogador, o Machado não tem que ter o Henrique como um espelho, como um jogador, não, de forma nenhuma. O Machado tem que construir a história dele independente do que outros atletas fizeram. Se é possível ele se tornar um ídolo do Cruzeiro e capitão, sim, é plenamente possível. Inclusive, capitão, ele meio que já é um dos principais líderes do grupo, né? Até na última partida amistosa que o Cruzeiro fez, o Machado esteve com a abraçadeira de capitão durante boa parte da partida, inclusive quando fez os 2 gols, né? Parte da partida fica feio, mas vocês entenderam. E essa coisa de idolatria eu considero uma questão muito pessoal, né? É claro que tem atletas que são meio inquestionáveis na história do clube, mas não existe uma certa obrigatoriedade de que todos os torcedores considerem um jogador como o ídolo pessoal deles. E eu sei que tem torcedor do Cruzeiro que já adora o Felipe Machado, como tem gente que tem certas ressalvas a ele. Lembrando, né? O Machado tem uma primeira passagem pelo Cruzeiro bem irregular, eu diria uma passagem bem fraca mesmo em 2020, né, que ele até dá algumas assistências, faz um gol ou outro, mas não se firma, num time em que ninguém se firmava. Volta pro Grêmio em 2021, fica encostado lá e aí começa a ter problemas de saúde, as questões pulmonares que parece que agora, graças a Deus, já foram superadas, né, porque independente de se gostar ou não do jogador, a gente tem que torcer pelo bem do ser humano e parece que o Machado já tá beleza, mas ele foi uma peça muito importante do time que nos resgatou de volta pra Série A do Campeonato Brasileiro. Felipe Machado já está na história do clube, inclusive tendo feito, né, o primeiro gol contra o Vasco naquele 3x0 que foi o jogo que sacramentou o acesso. Já está na história. Mas o futebol é muito dinâmico, o jogador sempre precisa estar se provando, né? E o Machado tem agora esse desafio de se mostrar um jogador de Série A de Campeonato Brasileiro, tá? Eu acho que ele pode sim dar conta do recado, torço muito por isso, mas eu não tenho essa resposta no momento, acho que nem o próprio Machado tem essa resposta, tá? É realmente o tempo que vai nos dizer se ele tem condição de se afirmar ou não. Eu acho que sim, tá? Acho que por qualidade, até considerando o nível da competição, o Felipe Machado pode sim se firmar, ser um jogador importante no Cruzeiro e tomara, cara, tomara que ele consiga mesmo, né, dar essa volta por cima, ser um jogador importante na nossa história, porque se isso acontecer, é sinal de que ele vai ter rendido bem em campo e todo mundo sai ganhando. O Stênio CS pergunta, qual a chance do Stênio ser titular no Brasileiro? Stênio, obrigado pela pergunta. Cara, assim, eu acho que o seu xará tá na briga por posição, assim como qualquer outro jogador que hoje integra o elenco principal do Cruzeiro, tá? Especialmente quando a gente tem uma mudança no comando técnico com a chegada do Pepa, essa situação fica um pouco zerada, né? Todo mundo tem chance de impressionar o treinador e se jogar bem pode virar titular. E os 2 testes que a gente teve acesso até o momento, né, o amistoso contra o Bragantino e o jogo treino contra o Juventude, apesar do jogo treino ter sido revelado só uns 3 minutos de lances da partida,
o Stênio parece ter jogado muito bem, né? Com as arrancadas ali pela ponta esquerda, construindo jogadas de gol. Então é um jogador que hoje, eu não te digo que ele vai ser titular, porque na posição que ele jogou, a gente tem o Bruno Rodrigues, que na minha opinião é um dos poucos titulares que hoje não tem muito questionamento, que merecem a condição de titular. Mas o Stênio pode jogar na outra ponta, eventualmente o próprio Bruno Rodrigues pode jogar na direita com o Stênio na esquerda também, né? Não são jogadores necessariamente excludentes, e eu acho que se o Stênio continuar jogando bem, ele vai arrumar sim um lugarzinho para ele no time, né? E é uma dor de cabeça boa pro nobre Pepa ter aí, tá? A gente tem também o Wesley, tem Nicão, tem Daniel Júnior, enfim, tem vários jogadores que eu considero que tem alguma qualidade, que podem disputar essa posição nas pontas, né, onde o Stênio joga preferencialmente, mas acho que ele vai ser um jogador bem utilizado aí durante o Campeonato Brasileiro. Veremos se ele será convocado para o Mundial Sub-20 ou não, né, que tem essa questão no meio do ano também, que pode impactar um pouco na utilização dele durante a Série A. Adalto Erickson pergunta: se Edu e Pedro Castro voltassem no meio do ano, subiria o nível do nosso time ou não faria muita diferença? Adalto, obrigado pela pergunta. Eu acho que não faria grande diferença não, tá? No caso do Edu, que é um jogador que teve destaque aqui no Cruzeiro, eu acho que ele seria um cara para disputar a posição ali com o Gilberto no comando de ataque, com o próprio Matheus Davó também, e agora a gente tem aí o Henrique Dourado, né, que parece que vai ser jogador do Cruzeiro, tá tudo bem encaminhado aí para ele fechar. Então, se o Edu não for comprado e ficar no plantel do Cruzeiro, eu acho que ele seria uma opção de elenco. Não acho que o Edu seja necessariamente melhor que o Gilberto e que o Henrique Dourado, que são caras que já se mostraram na Série A. O Edu ainda não teve oportunidade de jogar essa competição. No caso do Pedro Castro, a passagem dele pelo Cruzeiro no ano passado foi extremamente apagada, né? Ele também está emprestado lá nos Emirados Árabes para o mesmo clube, né? Para o Diba, somente até o meio do ano. Pode ser que volte para o Cruzeiro para cumprir o vínculo até dezembro. Sinceramente, entre os dois, eu acho que o que mais pode ajudar é o Edu. O Pedro Castro era um cara que eu tinha muita expectativa e ele não confirmou na Série B. E acho que nem faz muito sentido a gente falar num jogador que foi reserva na Série B chegar para ser titular na Série A, né? Acho que o Pedro seria, no máximo, uma alternativa de elenco num setor em que a gente já tem um grande número de jogadores ali no meio-campo. Poderia ser útil? Acho que até poderia ali ser um jogador para entrar eventualmente, como foi na própria Série B. No caso do Edu, é um jogador que tem uma ligação, um carinho maior da torcida do Cruzeiro, né? Porque fez por merecer, foram 22 gols na temporada, mas hoje eu não vejo o Edu como esse jogador muito acima dos atacantes que a gente tem. Renan Napoleão pergunta: você acha que em algum momento a SAF pode voltar a ser apenas associação? Renan, obrigado pela pergunta. Eu não vejo a menor possibilidade disso acontecer por diferentes motivos, cara. O primeiro deles é: o Cruzeiro hoje é um clube muito mais valorizado do que era o Cruzeiro há 1 ano e meio atrás aproximadamente, quando foi adquirida a SAF do Cruzeiro pelo Ronaldo. O fato da gente ter subido para a Série A já faz o preço do Cruzeiro subir bastante, né? Se realmente for aprovada a recuperação judicial, isso aí é outra coisa que vai valorizar bastante o nosso clube, porque com a aprovação da recuperação judicial, as dívidas do clube caem drasticamente, né? Então é uma coisa que tomara que seja aprovado o mais rápido possível para a saúde financeira do clube caminhar e para a gente se recuperar mais rápido e voltar a ser um time em condição de brigar na parte de cima. A gente tem que lembrar que as pessoas que administravam e que administram a Associação do Cruzeiro, elas não têm a menor competência para lidar com o futebol. E eu não estou falando apenas do Sérgio Santos Rodrigues, que é o presidente até o final dessa temporada, mas analisando gestões anteriores e uma possível linha sucessória dentro da Associação Cruzeiro, tá? É só observar quem eram os conselheiros. Então, assim, não vejo essa hipótese. A associação não tem condição de gerar nem a própria arrecadação para pagar as dívidas já existentes, não vai ter a menor condição de comprar a SAF de volta. Isso aí, para mim, é fora de cogitação. O que eu acho que pode acontecer em alguns anos é, a partir do momento que o Cruzeiro estiver numa situação melhor, o Ronaldo vender o Cruzeiro, vender a SAF do Cruzeiro para outro investidor. Isso eu acho que é plenamente possível, mas não acho que o Ronaldo esteja pensando nisso, porque ainda tem um longo caminho de recuperação do Cruzeiro para que o Cruzeiro se torne de fato uma empresa que ele poderia vender e receber de fato uma grana importante, né? Hoje o Cruzeiro já está melhor do que estava quando o Ronaldo comprou, mas ainda não está num nível tão interessante assim para outros investidores. E a verdade é que quando a gente observa todas as SAFs aqui do futebol brasileiro, os clubes meio que foram comprados pela dívida deles ou por uma fração da própria dívida, né? O preço dos clubes em
em si, ele acabou valendo muito pouco, porque a Liga Brasileira não é valorizada, ela não é assistida fora daqui, então tem muita coisa para ser melhorada, e acho que a SAF acabou sendo um remédio amargo que o Cruzeiro precisou tomar, porque simplesmente não tinha outro caminho, né? As pessoas que dirigiam a associação levaram o Cruzeiro para uma situação de falência, né? Que só não faliu porque a associação não tem o processo de falência tão simples assim, né? Teria que entrar em insolvência, que é algo bem mais complicado. Mas ainda assim, você olha para a situação do Cruzeiro, velho, foi muito mal gerido, não tinha como sair daquele buraco, né? E com a SAF tá saindo. A SAF não é perfeita, o Ronaldo erra e não é pouco, né? A gestão dele já cometeu algumas escorregadas aí, mas as outras SAFs também erram, as outras associações também erram. Não tem um modelo perfeito de gestão. Tudo depende dos acertos e dos erros das pessoas que estão ocupando a cadeira. O Anderson Rodrigues Martins pergunta: você acha que o Cruzeiro deveria exercer o direito de compra do Ian Lucas e do Denilson? Anderson, obrigado pela pergunta. Neste exato momento, não. Eu não exerceria o direito de compra de nenhum dos dois jogadores, embora considere que ambos são promissores, já mostraram que têm qualidade e podem ajudar o Cruzeiro bastante aí nos próximos anos, se de fato forem comprados. Começando com o Ian, né, que agora foi até convocado para a seleção sub-20. O Ian está emprestado pela Ferroviária até o final do mês de julho, o valor fixado para a compra é de aproximadamente R$1 milhão. Ele jogou 9 partidas aí pelo time principal do Cruzeiro. Eu gostaria de ver um pouco mais dele antes da gente de fato cacifar o investimento. No caso do Denilson, a minha avaliação é parecida. Ele está emprestado pelo Guarani de Bagé, que é um time do Rio Grande do Sul, e o Cruzeiro tem até novembro para adquirir o passe dele por um valor de aproximadamente R$500 mil. O Denilson está jogando bem no time sub-20 do Cruzeiro, fez gol inclusive nas últimas 3 partidas, né? Em 12 jogos no ano aí, considerando Copinha e Brasileiro sub-20, ele tem 7 gols e 2 assistências, então assim, eu acho que ele está indo muito bem no sub-20, mas antes de comprar o passe do Denilson, eu acho que a gente precisa ver ele jogando no principal para saber como é que ele vai render. Esses dois jogadores estão no último ano de categoria de base, né? Então não é o cara que dá para você comprar e falar assim, não, vamos deixar ele aqui mais um ano observando. São caras que já precisam estar em condição de servir ao profissional do Cruzeiro, senão tem que ser emprestados para jogar em outro lugar. Eles não têm mais idade de base a partir do ano que vem. Por isso que eu aguardaria um pouco mais antes de tomar a decisão. Mas assim, se tivesse que decidir hoje, né, e o Cruzeiro tiver essa grana aí à disposição, eu compraria os dois, porque acho que o Ian é um menino de muito futuro, enxerga bem o jogo, precisa melhorar alguma coisa ali no desarme e tudo mais. No caso do Denilson, ele precisa melhorar o acabamento de jogada, a finalização, mas ainda assim ele já tem feito muitos gols, né? Ele se destaca muito pela velocidade, é habilidoso. Eu acho que é um jogador que o Pepa vai aproveitar no Brasileiro. Etaniel pergunta: o que você acha do David Braga? Etaniel, obrigado pela pergunta. Para quem não ligou o nome à pessoa, David Braga é o meio atacante do Atlético, que jogou com a camisa 10, né, a reta final do Campeonato Mineiro. De fato, deu algumas boas arrancadas, fez alguns bons lances, mas tem um fato que eu gostaria de pontuar sobre ele. Ele não fez nenhum gol e não deu nenhuma assistência. Isso em 6 partidas no Campeonato Mineiro. O David Braga é cria do Desportivo Brasil, onde se destacou na Copa São Paulo de 2022, com 3 gols em 6 jogos. Eu vejo boas virtudes nesse jogador, acho que ele é bem promissor, tá? É um cara assim que conduz bem a bola, né? Tem uma força física, arremata de longe, busca ali uma jogada diferente, mas convenhamos que os números dele no futebol profissional são muito tímidos, né? O fato do cara não ter feito gol nem ter dado uma assistência me faz pensar que não é o caso dele já merecer uma oportunidade num time grande como é o caso do Cruzeiro. O que não muda o fato dele ser um jogador promissor. Eu acho que ele tem talento, tem qualidade técnica, mas não vejo o David Braga pronto. E assim, ele já completa 22 anos nessa temporada, é um jogador que precisa mostrar alguma coisa para receber essa oportunidade. Em linhas gerais, eu acho que a torcida do Cruzeiro ela tem aquela questão da grama do vizinho ser sempre mais verde, né? Se a gente estivesse falando aqui, por exemplo, do Daniel Júnior, que é um jogador que atua mais ou menos na mesma faixa, de um meia que tem 6 jogos na temporada, não fez nenhum gol nem deu assistência, eu acho que ninguém estaria pedindo a contratação e dizendo que ele tinha que ser titular. Eu acho que o tom seria diferente, né? Mas o jogador dos outros a gente avalia de outra forma, a gente tem mais paciência, o que eu acho que nem faz muito sentido. É a mesma situação do Luan Dias, lá o meia do Água Santa, né? Que tem 1 gol e uma assistência na temporada, e muita gente falando que tinha que ser contratado, que chegaria aqui
para ser solução de todos os problemas do Cruzeiro. E eu sei que essa questão do número não é a única coisa que a gente tem que observar. A gente tem que olhar para o cara em campo. Mas um meia atacante, ele tem que ser julgado pelo que ele produz. E para fechar, o Jay pergunta: olhando para os volantes que chegaram, Richard, Jussa e Ramiro, o Nonoca e o William Oliveira não cabiam nesse elenco? Jay, obrigado pela pergunta. O tempo não volta, né? A gente começa a entrar na coisa do e se. É um tipo de questionamento que eu nem gosto de entrar muito na discussão, porque não tem como a gente provar qualquer argumentação, seja para um lado ou seja para o outro. No caso do Richard, eu acho que foi uma contratação útil para o Cruzeiro. O Richard é um jogador que tem experiência de Série A e já jogou bem em temporadas anteriores. Eu não sei exatamente quanto é que o Cruzeiro gasta com salário no Richard, mas contratá-lo por empréstimo junto ao Ceará, se for dentro da realidade do Cruzeiro, eu acho que é uma contratação interessante sim. É um jogador que pode ser bem útil durante a temporada. O caso do Jussa e do Ramiro, sinceramente eu não teria contratado, tá? Não são jogadores que me agradam tanto assim, embora eu torça para que possam ser úteis durante o ano. Então, se tivesse a opção de escolher, beleza, Emerson, então você trocaria Ramiro e Jussa por Nonoca e William Oliveira? Acho que sim. Eu acho que o Lucas Ventura é um jogador jovem que foi pouco aproveitado no Cruzeiro. Quando jogou, foi bem. Acho que o Pessolano foi bem injusto na avaliação desse jogador ano passado, né? Porque ele faz 2 partidas do Campeonato Mineiro e é emprestado na época pro Avaí, que disputou a Série A. O Nonoca só teve chance de jogar quando o Avaí já estava virtualmente rebaixado. Então, assim, é um jogador que jogou Série A pelo Cruzeiro lá atrás, em 2017, teve uma carreira muito acidentada, né? O Cruzeiro não deu muitas oportunidades. Atualmente ele está jogando lá no futebol português, no Portimonense. O William Oliveira já é um jogador mais experiente, mas que de fato nunca mostrou grande coisa em Série A de Campeonato Brasileiro. Mas fez uma Série B muito boa pelo Cruzeiro, né? Ajudou bastante. É fato que teve alguns momentos ruins também. E eu super entendo o torcedor sentir saudade do Alex, do Everton Ribeiro, do Goulart do passado, Marcelo Ramos, do Ronaldo jogador, do Tostão, do Dirceu, beleza. Mas sentir saudade do William Oliveira não dá, velho, sabe? Assim, o Lucas Ventura também é um jogador que o Cruzeiro não quis contar com ele, né? Não quis mantê-lo no clube, era um atleta jovem da base do clube que poderia ter ficado. Mas vamos em frente, gente, vamos embora. E eu encerro o vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos e também para deixar sua pergunta para a semana que vem. Muito obrigado por acompanhar, um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!